Marcos capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. E logo lhes estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez eu oro. E eu venho, ó Deus, te pedir, fala conosco. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Senhor, que sejamos todos tocados por sua boa palavra. Sejamos todos visitados através da sua presença. E essa palavra crie em nós valores, desperte em nós esperança. Essa palavra venha, Senhor, nos restaurar, nos animar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu inicio nessa noite, a partir desse texto, pensando com vocês, quem é que, dentre os irmãos aqui nessa noite, quem poderia levantar a mão aqui e dizer: olha, eu nunca passei por um momento desafiador na vida? Nenhum de vocês. Todos nós aqui já passamos por momentos desafiadores ao longo da vida. Quem é que nunca disse em algum momento: ou eu tento mais uma vez, ou eu paro tudo e morro? Quem é que nunca disse: essa será a minha última tentativa? Quem nunca lutou contra o pessimismo da própria vida? De certa forma, todos nós já passamos por períodos difíceis, por momentos em que nós precisamos ou necessitamos encontrar forças de onde não tinha forças. E nós estamos diante de um texto que trata de uma história de superação, a história de alguém que teve muita vontade de continuar e não desistir em relação à vida. Nós estamos diante de uma história que nós poderíamos aqui intitulá-la da seguinte maneira: eu decidi não desistir. Essa é a história que nós vamos nos ater, esse é o texto que nós vamos nos ater nessa noite, e falaremos sobre este tema. Eu decidi, eu não vou desistir. Jesus está retornando da cidade de Gadara, uma região cheia de ruínas, e nesse local ele teve um encontro com um homem que sofria muito por estar
possesso. O texto vai dizer que era um homem que possuía espíritos demoníacos, e as pessoas assustadas ficavam longe dele, porque ele ficava entre os sepulcros. E o texto diz, antes do versículo 21, que Jesus tem um encontro com este homem é liberto, este homem é devolvido para a sociedade, este homem retorna para a sua casa, curado, restaurado, pronto para viver novamente em família. E na sequência dessa história, Jesus ele vai entrar num barco e vai passar para o outro lado da Galileia, e diferente do encontro com aquele homem de Gadara, agora Jesus terá um encontro com uma grande multidão que o esperava do outro lado da margem do mar da Galileia. E entre esta multidão que aguardava Jesus, estava ali um homem chamado Jairo, um homem importante, um importante membro da sinagoga, alguém que presidia a congregação, a sinagoga, fazendo orações, leituras e exortando as pessoas, motivando as pessoas no seu culto. Jairo sai ao encontro de Jesus junto com a multidão, encontra-se com Jesus e ali ele vai dizer para Jesus: Jesus, a minha filha está morrendo, por favor, vá até a minha casa, vá até o meu lar, a minha filha está morrendo. Nesse momento, gostaria que você lesse comigo o verso 22, novamente, do capítulo 5. E nós vamos ver essa história sendo descrita, porque este homem, ele não somente se aproxima de Jesus, mas as suas ações são ações de quem está também desesperado, necessitado da ajuda, do favor de alguém, e que vai recorrer a Jesus, dizendo: por favor, você é a minha única e última solução. Veja que o texto vai dizer que este homem, um dos principais da sinagoga, vendo Jesus, o que ele faz? Versículo 22, prostrou-se aos seus pés. Me parece que este homem importante, ele está disposto a vencer os seus próprios preconceitos, a sua dignidade ele coloca abaixo, o seu orgulho, ele deixa de considerar o que os seus amigos poderiam dizer a respeito de sua atitude, porque a sua necessidade era muito maior do que aquilo que ele poderia receber em relação às palavras que iriam dizer contra ele. Ele não estava nem aí o que as pessoas iriam falar. O principal da sinagoga, o Jairo, pedindo socorro para o profeta, para aquele que estão dizendo que é o Messias. Ah, Jairo, você não pode fazer isso, mas ele não estava nem aí, porque ele tinha uma filha morrendo em casa. E o texto vai dizer que essa multidão que apertava Jesus, diante de Jairo, vai atender ao pedido de Jairo. Verso 25 e 28. Na sequência, vai nos contar agora uma outra história. Parece que são duas histórias de desespero no mesmo texto. São duas histórias de gente angustiada no mesmo texto. São duas histórias de gente precisando de ajuda e não medindo os esforços para superar os seus próprios limites. Porque no verso 25 e 26, agora surge uma mulher. A história vai contar que uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue e que tinha padecido muito através de muitos médicos, despedindo tudo que tinha, antes nada aproveitando e indo cada vez pior a sua situação.
A condição dessa mulher era horrível. Não podemos aqui dizer quem é que estava sofrendo mais. Se Jairo com sua filha doente, ou se essa mulher com 12 anos de sofrimento. O fato é que ambos estavam sofrendo. E profundamente. E, gente, com o sofrimento não se brinca. Com a angústia não se brinca. Uma vez que nós estamos sofrendo, ninguém consegue entender o que de fato se passa dentro do nosso coração, a não ser nós mesmos. Às vezes parece frescura quando a gente diz, está doendo ao ponto de parecer que um pedaço de mim está faltando. Parece às vezes frescura quando as pessoas ouvem alguém dizer, olha, eu não estou controlando este sofrimento, é tão grande. Porque justamente nós não conseguimos mensurar a dor do outro. Nós não conseguimos mensurar a profundidade ou a intensidade do sentimento do outro até chegar na nossa própria casa, até chegar na nossa própria vida. O que estas famílias estavam sofrendo, talvez eu consiga só imaginar o que é ter um filho morrendo ou passando por um problema, e eu desesperado ir atrás de socorro, porque já não sei mais de onde pode vir o meu socorro. Eu não sei o que é estar com um problema de enfermidade e passar 12 anos buscando tratamento e não encontrando cura, eu não sei. Nós estamos falando de duas situações gravíssimas, duas situações dificílimas. E aqui nós temos agora no texto uma mulher que sofre de uma hemorragia crônica. 12 anos sofrendo de uma hemorragia que era debilitante, embaraçosa, empobrecedora, excludente e desencorajadora. Debilitante porque esse fluxo, obviamente, 12 anos, arrancava-lhe todas as forças. Mulheres, digam para mim como é que vocês se sentem naquele período. O que acontece na vida de vocês? É difícil. Homens, deem glória a Deus. Vocês nunca saberão o que é isso. Mas vocês, mulheres, nunca saberão o que é sentir dor de unha quebrada e ficar na cama por causa de uma unha quebrada, por causa de uma gripe. Vocês nunca saberão o que é isso. Brincadeira. Mas debilitante porque, de certa forma, o fluxo de sangue arrancava as forças dessa mulher. Embaraçoso porque era uma situação indelicada de expor, levava ela à vergonha, empobrecedora porque ela já estava 12 anos gastando com uma possível cura, excludente porque a sua doença, de fato, retirava ela da sociedade, retirava ela do meio, do convívio natural. Diante da sociedade, ela estava excluída. Excluída por quê? Porque ela feria diretamente conceitos cerimoniais, religiosos, e ela não poderia conviver com os demais. Ela tinha um problema. Desencorajadora, porque depois de tanto esforço, 12 anos tentando, ela já não tinha mais em quem acreditar. Porém, o inesperado acontece. Jairo, desesperado com a cura da sua filha, ele vai levar Jesus até a cidade onde se encontrava esta mulher que sofria. E meus irmãos, é nesse momento, esse momento é tão emocionante, porque essa mulher está aqui numa corrida. E qual é a corrida dela?
É a corrida pela vida. Ela está numa corrida chamada corrida pela vida. E de repente, ela se depara com uma oportunidade. Uma oportunidade. E essa oportunidade, ao chegar na vida dela, ela fará uma opção: não perder a oportunidade que chegou até ela. Talvez você que me escuta aqui nessa noite, a vida já produziu tantas coisas complicadas, tantas coisas difíceis. E eu quero te trazer uma palavra de esperança. A oportunidade certa vai chegar na tua vida. A oportunidade, as oportunidades vão aparecer na sua vida, em nome de Jesus. As oportunidades de melhora vão aparecer na sua vida. E isso que é emocionante, ela correndo atrás da vida, de repente agora aparece diante dela uma oportunidade. Mas eu preciso entender que toda mudança tem como linha de partida a decisão, porque ela poderia muito bem, ao fim destes 12 anos, dizer: eu me entrego agora à desilusão da vida, eu me entrego agora e deixo de acreditar. Quem é esse Jesus? Eu me entrego e não quero saber de mais nada. Não, antes ela toma uma decisão. Se ele está aqui na cidade, se eu gastei com tantas coisas, agora eu decido tocá-lo, eu decido correr atrás da vida. É uma decisão. Veja o verso 27 e o versículo 28. Ouvindo falar de Jesus, irmãos, ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar o que de Jesus? Quem era esse Jesus para ela? Quem era esse Jesus nesse contexto? O que representava esse Jesus na vida desta mulher sofredora? Quem era esse Jesus? Porque agora o texto está dizendo: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. E o mais impressionante do texto, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu vou sarar. É um entendimento antecipado sobre o que iria acontecer a partir de sua ação. Ela decide. Ela quer vida, ela entende que existe esperança, ela entende que existe um amanhã, ela entende que existe possibilidade para continuar sobrevivendo. E o que ela coloca agora no seu coração? Ouvindo falar de Jesus, eu vou tocar nele, porque eu preciso de vida. Eu preciso de vida. Toda mudança tem como ponto de partida a decisão. A vida apresenta e apresentará muitas oportunidades. A grande questão são as nossas decisões. Porque às vezes a gente acha que as oportunidades elas vão chegar e elas vão cair no colo e a gente vai agarrá-las, ou elas vão dar uma chave de pescoço em nós e a gente vai ser inundado pela oportunidade e vai ser cheio de alguma coisa e vamos seguir na vida. Precisa de uma decisão nossa, uma decisão sua. Você precisa dar um passo na direção da vontade de Deus, do que se apresenta a você. Essa mulher entende que a oportunidade da vida estava diante dela. E nessa noite eu quero te encorajar a não desistir. Nessa noite eu quero te encorajar, por mais difícil que seja, a continuar acreditando na vida.
Eu quero te encorajar em nome de Jesus a continuar acreditando, por mais difícil que seja na vida. Continue acreditando no amanhã, continue tendo esperança. Eu quero te encorajar nessa noite, dizendo a você: não aceite que ninguém determine o que será do seu futuro. Não aceite ninguém dizendo para você: não vai dar certo, não vai acontecer. Eu quero te encorajar nessa noite a te dizer: tente, continue tentando, não desista, não pare de tentar. Tente todas as vezes que for necessário. Tente, porque Deus está contigo. Tente em nome de Jesus. Tente. Eu quero te encorajar a não parar, porque pode ser que você receba mais palavras para desistir do que para avançar. Eu quero te encorajar a não parar, porque pode ser que você receba mais palavras contrárias dizendo: para de besteira, esse negócio de fé, esse negócio de vida cristã, esse negócio de vida religiosa, de acreditar no amanhã, para com isso. Eu quero te encorajar, não desista. Não desista, porque o verso 29 vai dizer assim: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi imediatamente curada. Imediatamente curada. Só que o texto vai dizer algo que é interessante. O versículo 29 diz que logo lhe secou a fonte do seu sangue. Todos os demais textos que falam sobre essa história não fala de fonte secando, fala apenas dela sendo curada. Existia uma fonte que provocava todo esse mal. Existia uma fonte que levava ela a viver este mal há muito tempo. E essa é a fonte que leva a humanidade a vivenciar um mal de cada dia que chama-se pecado. O pecado produz a maldade no nosso coração e nos leva a viver danos que a gente não consegue mensurar. Porém, o texto diz que a fonte foi secada. Essa mulher é curada na sua fonte. Aquilo que desperdiçava a vida para. E ela vê agora o seu corpo curado. Ela vê que aquela oportunidade que surge diante dela, ela agarra, ela reconhece em Jesus a cura, ela reconhece em Jesus o milagre, e por meio do Cristo ela é restaurada. E meus irmãos, ao reconhecer que em Jesus ela poderia ser curada, ela não somente reconhece a vida, mas ela reconhece o Senhor da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Ela reconhece o Senhor da vida, Jesus Cristo. E quando essa mulher então decide reconhecê-lo, a sua fonte vai ser curada, a sua alma, o seu espírito, o seu interior. Aquela mulher que sofria, ela será plenamente curada. Talvez você seja um crente que frequenta a igreja há muito tempo, ou alguém que está frequentando há pouco tempo. A única forma de você receber vida é reconhecendo Jesus como a fonte possível para resolver a ausência, as fragilidades, a dor que surge no seu coração. Ele é a fonte de melhora para a sua vida. Ele é a fonte de melhora para a sua vida. E esse texto me faz pensar em algumas coisas e me traz algumas lições. Primeiro, a decisão pessoal é o divisor que me levará a desenvolver a minha fé. A decisão pessoal é o divisor que me levará a desenvolver a minha fé. Veja que ela disse consigo mesma:
se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E, gente, tem coisa na vida que de fato é só decisão. Ou não é assim, gente? Tem coisa na vida que acontece só por meio de uma decisão. Não adianta você ficar em cima do muro dizendo, acontece um milagre, dá um sinal, Deus, que cai alguma coisa do céu, vem alguma coisa do céu. Gente, tem coisa, não vai acontecer, é a sua decisão. É você acreditar e dizer, eu vou seguir. A decisão pessoal é o divisor que me levará a desenvolver a fé. Segundo, preciso entender que toda a ação produz uma reação. Toda ação produz uma reação. Veja o verso 28, 29 em diante. E logo ele secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou em minhas vestes? E disseram seus discípulos, é uma piada, né, Jesus? Você vai dizer quem me tocou, a multidão te aperta? Só pode ser uma piada, né, Jesus? E tu dizes, quem me tocou, na versão nova tradução de Fernando. Quem me tocou só pode ser uma piada. Cá para nós, gente. Se a gente se aglomerar aqui por exemplo, o Rabinato, que nosso irmão Renato, profeta apóstolo de Jesus, se colocar no centro e ele perguntar, quem está me tocando? Ele só pode ser uma piada bem de Fernando, né? Com as piadas sem graça. Quem me tocou? Quem me tocou? O fato é que toda ação manifesta uma reação. É impossível, é difícil você provar de coisas diferentes na sua vida. Eu gosto muito dessa frase que a Priscila, ela adotou, e ela sempre fala. A Priscila é minha esposa. Quem não sabe? Eu gosto muito dessa frase que ela diz, que é impossível você ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. É impossível você colher resultados diferentes tendo as mesmas atitudes ao longo da vida. Eu sonho em comprar tal coisa, e você continua gastando como se recebesse R$1 bilhão. É impossível você ter resultados diferentes tendo as mesmas ações, inclusive na sua vida cristã. Inclusive não, principalmente na sua vida cristã, principalmente na sua vida moral, principalmente na sua vida familiar. É impossível você ter resultados diferentes no seu casamento, sendo a mesma pessoa que você tem sido ao longo de todos estes anos. É impossível você colher elogios se você nunca dá um elogio. É impossível você receber beijinho no cangote se você nunca dá beijinho no cangote. É impossível você receber alegrias dentro de casa se você nunca produz ou proporciona alegrias dentro de casa. É impossível. Toda ação provoca uma reação, e também assim é na vida espiritual. Toda vez que eu me aproximo da presença de Deus, toda vez que eu me aproximo do Cristo, toda vez que eu me aproximo de Deus em oração, por meio da leitura da palavra, por meio dos louvores, ouvindo, participando do culto, vindo nas reuniões, é impossível que a minha vida permaneça do mesmo jeito. É impossível. Eu quero ser cheio de Deus, e de vez em quando eu me preocupo com esse troço.
Até porque Deus está em todo lugar, né? Então, se Ele está em todo lugar, Ele pode me encher em qualquer lugar. Sabe, a gente quer viver uma vida tão poderosa em todos os sentidos, mas descansando em berços esplêndidos. Sabe, descansando em redes maravilhosas, tomando água de coco, achando que a vida é isso. Você quer ter resultados diferentes na sua vida profissional e você ora a Deus dizendo: Senhor, abre uma porta, Senhor, abre uma porta, e Deus vai falar para você: trabalha, meu filho, trabalha, meu filho, trabalha, minha filha. Ah, Deus abre uma porta, Senhor, abre uma porta, trabalha. Deus, por que é que no meu trabalho eu não sou reconhecido? Eu faço o que me manda, nada além disso, mas eu faço o que me manda, eu faço o que me pedem, de vez em quando eu falto, mas tudo bem, o Senhor sabe, né, Deus? Sabe, a sua vida explica o que você vive. A forma com que você vive explica as suas experiências, explica o seu presente, explica o seu agora. Eu acredito que existe a grande possibilidade de você ser melhor, se você decidir ter uma ação diferente. Agarre as oportunidades. Agarre as oportunidades. Quais são as oportunidades que estão passando diante de você? Agarre elas. Agarre ela, Johnny. A oportunidade, não ela. A oportunidade. Tem que explicar direito para algumas pessoas aqui, gente, que olha. Agarre as oportunidades. Seja diferente. Tenha atitudes diferentes. Seja melhor. Agarre as oportunidades. Veja que essa mulher, entendendo que Jesus estava na sua cidade, ela se propõe: eu vou tocar em Jesus e custe o que custar, eu vou tocar em Jesus. E ela foi. Terceiro, todo esforço produz uma recompensa. Todo esforço nessa vida produz uma recompensa. Quando essa mulher toca em Jesus, o seu esforço foi tão grande, porque primeiro ela reconheceu que ainda tinha jeito para a situação dela. Segundo, que ela decidiu, depois de 12 anos tentando, e agora tocar no Cristo que estava lá no meio da cidade, aquele alvoroço todo. Terceiro, que ela, de certa forma, superou todas as oposições, tudo aquilo que era contrário a ela chegar até Jesus, e decidida a acreditar na vida, ela vai. E esse esforço gera uma recompensa. Olha só o versículo 33 do capítulo 5. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Eu fico imaginando o que é esse toda a verdade, gente. Ela roubou aqui? Ela roubou? Ela matou alguém? Sabe o que é toda a verdade? Ela contou toda a sua história. Ela contou todo o seu sofrimento. Ela contou toda a sua angústia. Ela contou toda a sua dor. Ela falou exatamente o que vinha acontecendo com ela ao longo desses 12 anos. Toda a sua história. E, versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé, vai em paz e ser curada deste mal. Gente, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Primeiro, essa mulher
é reconhecida por Jesus através de uma palavra. Jesus vira para ela e diz, primeiro, filha, filha. O primeiro reconhecimento a partir desse esforço, ela é chamada de filha. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda uma coisa: quando você se aproxima de Deus, por causa do sacrifício de Cristo, você é chamado de filho, de filha. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Primeiro, você é filha. A fonte do pecado é fechada, a vida agora corre do seu corpo. Deus entrou na sua vida, você é filha. Segundo, a tua fé te salvou. Foi a tua fé que manifestou isso. Foi a tua fé. Não foi simplesmente o teu ato de vir aqui, mas foi a tua fé, a tua crença. Terceiro, agora é uma condição para você viver no seu dia a dia. Você veio até mim, desesperada, decidida, tomou uma decisão. Agora vai em paz, segue a vida, vai em paz, continue vivendo em paz. De que maneira? É com a minha paz, a paz que eu vos dou. Vá em paz. O que acontece também? Esse texto vai mostrar que diante de todos, essa mulher é curada. E dá testemunho não somente de sua cura, mas da reabilitação da sua própria vida. Porque aquela que não podia mais conviver entre as pessoas, poderia agora passar livremente, tocando, andando, convivendo, visitando familiar, tomando café na casa da vizinha, comendo peixe salgado, peixinho na casa do amigo, poderia agora andar livremente, porque o Cristo que restaurou a vida dessa mulher, não apenas a curou, mas como reabilitou ela para a vida. Reabilitou ela para a vida. E isso é o significado da transformação de Jesus. A transformação de Jesus não se dá apenas no campo religioso, mas se dá no campo da vida. Deus nos transforma por completo para a vida. É a transformação toda do homem todo, em todas as áreas. Deus muda plenamente, completamente o indivíduo, em todos os sentidos. Ele volta para casa, ele volta para o lar, as pessoas reconhecem o que aconteceu na vida dele, porque existiu uma transformação. Mas houve uma decisão. E eu quero aqui te dizer nessa noite, talvez a tua situação não seja como a desta mulher, que sofria 12 anos, ou como deste pai, que tinha uma filha dentro de casa enferma. Mas talvez a tua situação seja uma situação que diante dos teus olhos, ao teu ver, o seu modo de ver é desesperadora. Eu quero te motivar nessa noite a você continuar acreditando na vida. Eu quero te motivar nessa noite a você continuar acreditando na vida. Não desista da vida. Continue tendo esperança no nome de Jesus. Não desista da vida, por mais que ela apresente obstáculos, continue acreditando que vale a pena seguir, prosseguir, vale a pena não desistir. E esse é o desafio da vida, acreditar, tão somente acreditar, tão somente acreditar. E Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que nos motiva a continuarmos acreditando.